Saudações a todos, eu sou Humberto Schubert Coelho, professor de Filosofia Moderna da Universidade de Juiz de Fora. Eu me sinto muito honrado de falar aqui no Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV e vou falar para vocês sobre a importância de um estudo científico, acadêmico das experiências espirituais. Todas as tradições religiosas ou espirituais, mesmo aquelas não organizadas e não institucionalizadas, elas falam ostensivamente de certas experiências. São doadoras de sentido, são experiências últimas, são experiências que têm relevância existencial, vital, psicológica na vida dos seus praticantes, seus afiliados. Essas experiências espirituais, elas parecem ser muito consistentes entre culturas, ou seja, o fato de que elas às vezes sejam interpretadas ou até vivenciadas de uma forma muito particular na cultura japonesa, iorubá, em culturas até mortas, né? Cultura celta, cultura inca, culturas as mais diversas, né? De rincões os mais isolados possíveis, de ilhas mesmo, né? Da Ilha de Páscoa, do Havaí, antiga cultura original do Havaí, né? Das Ilhas Samoanas, de povoações assim, muito isoladas na África, na Austrália, na Sibéria. Então, a pessoa que vai ter desde do êxtase até uma visão, desde uma intuição apenas, até uma experiência de cura psíquica ou até física, ela vai passar por um tipo de êxtase. Ela vai ter um tipo de fenômeno fisiológico, ou comportamental no mínimo, em que o espírito dela parece estar totalmente absorvido, a consciência dela parece estar totalmente absorvida nessa experiência. Isso é muito interessante porque, embora as culturas elas não se comuniquem às vezes, como por exemplo o caso das culturas muito ilhadas, né, num bolsão no meio do deserto, ou numa ilha literalmente, no meio da Sibéria, alguma coisa assim, é muito interessante que a natureza da experiência, nos seus aspectos mais objetivos, ela é invariável. Nós vamos falar daqui a pouco também dos tipos de experiência, mas antes da gente chegar nos tipos de experiência, que são também invariáveis, isso é muito interessante, é preciso a gente observar que há um grande preconceito quanto à variação ou à alternância cultural da forma como essas experiências se dão. Nós hoje temos uma perspectiva antropológica muito relativista e de um relativismo dogmático, né? Quer dizer, que proíbe a priori, proíbe, mesmo que a experiência diga o contrário, a ideia da universalidade do fenômeno. E há fenômenos, naturalmente, por conta da biologia, são fenômenos totalmente invariáveis, né? Vão se desenvolver de maneira muito consistente, muito invariável, independentemente da cultura. Então, nós precisamos, né, no próximo passo do nosso estudo antropológico, reconciliar a antropologia, né, o estudo das culturas, com a biologia, com aquilo que a ciência natural diz a respeito da natureza humana no sentido objetivo da palavra. Só nessa reconciliação a gente vai poder vislumbrar no futuro uma nova antropologia, seja a antropologia do homem natural, antropologia embasada nas ciências, naquilo que a ciência pode efetivamente demonstrar. Então, hoje nós temos dados profundos sobre as experiências espirituais que partem, por exemplo, das ciências médicas, em vários aspectos da psicologia, dos estudos e pesquisas em saúde mental, da psiquiatria, também estudos epidemiológicos diversos, correlacionando experiências espirituais, vivência espiritual, valores espirituais, com uma série de dados extremamente objetivos da vida humana, de modo que nós podemos, através dessa pesquisa empírica e natural, avaliar com muita segurança
qual é o impacto exato das experiências espirituais ou de crenças espirituais, de vivências espirituais, da espiritualidade, como as próprias ciências médicas gostam de classificar, né, esse campo todo vivencial, qual é o impacto exato dessa espiritualidade, dessas vivências espirituais em dados e elementos absolutamente objetivos da vida humana, tá? Quer dizer, propensões a doenças físicas e mentais, propensões a vícios, além das experiências se darem de maneira muito consistente, muito invariável nas mais diversas culturas, o que é mais fascinante a respeito da consistência das experiências espirituais é que os tipos de experiência também são invariáveis. Quais são esses tipos de experiência espiritual? Né? Qualquer pessoa que conheça até um pouco de religião, no sentido formal apenas, tem uma vaga noção de que a oração, por exemplo, ou a meditação, para religiões e matrizes que trabalham com meditação, produzem experiências espirituais, produzem um estado alterado de consciência, um tipo de experiência, um tipo de vivência que não é a experiência, a vivência ordinárias, tá? Então, pessoas que fazem orações com alguma frequência, ou pessoas que meditam com alguma frequência, elas relatam invariavelmente, né, que esse gesto simples e às vezes muito rápido, até muito acessível ao praticante de uma religião, de um tipo de matriz espiritual, de corrente espiritual, mesmo que seja um praticante assim, muito iniciante, ele consegue sentir, perceber que há uma mudança de padrão de consciência, uma mudança de padrão mental, emocional, e esses efeitos costumam ser acompanhados de efeitos fisiológicos também, né? Alteração de ritmo cardíaco, respiratório, no mínimo, né? Pode haver consequências outras, né, de mais longo prazo para as práticas, né? Isso tudo é ricamente estudado, intensamente estudado. Claro que há estudos que vão chegar a conclusões diferentes, mas, pelo menos de um ponto de vista subjetivo, as pessoas elas são capazes de auto-perceber que práticas espirituais muito básicas, como oração e meditação, são amplamente acessíveis, alteram a forma como a consciência percebe a realidade, percebe a si mesma e assim por diante. Às vezes amplia-se uma sensação que é tipicamente espiritual, religiosa, que é a sensação de estar acompanhado, a sensação de estar em conexão com o todo, em conexão com a natureza, né, de não ser desintegrado ou abandonado pelo universo, pela natureza, por Deus, etc. e tal, pela espiritualidade. Às vezes, né, os grandes especialistas nessas experiências espirituais, como, por exemplo, Friedrich Heiler, no seu livro Das Gebet, a oração, né, o grande especialista em oração do ponto de vista fenomenológico e do ponto de vista do processo de consciência, ele vai observar que, inclusive, essas características que nós identificamos em outros tipos de experiências espirituais, o transe, a meditação, o foco, né, às vezes até uma atenção compartilhada, todos esses diferentes tipos de experiências vão estar incluídos na oração. A oração pode propiciar efeitos ou sensações muito semelhantes a dessas outras experiências religiosas. A mesma coisa pode acontecer também com a meditação. A meditação pode produzir os efeitos que a oração geralmente produz, além dos seus efeitos mais típicos. Mas o que é mais interessante é observar que, invariavelmente, essas experiências espirituais básicas, que estão acessíveis a todo praticante, elas produzem sensações, elas têm como resultado sensações muito específicas, como, por exemplo, de segurança, de acolhimento, de consolo e de estar acompanhado, de estar em relação e inter-relação com a natureza, o cosmo, a ordem cósmica, a ordem espiritual, Deus, entidades, etc. e tal.
Muito bem. Para além desse nível muito básico da prática, todas as religiões, elas trabalham com a ideia também dos feitos extraordinários ou dos episódios extraordinários de estados alterados de consciência e de experiências espirituais extraordinárias. Por exemplo, o caso dos profetas, dos xamãs, dos santos de todas as religiões, dos budas, daqueles indivíduos que ultrapassam a vivência normal do fiel, do crente, do sujeito comum tendo uma experiência espiritual. E aí nós sabemos, claro, que o Buda, que Jesus, que Maomé, que Abraão, que Moisés, que até Platão, né, alguns filósofos, né, eles tiveram experiências espirituais, e essas experiências espirituais foram anômalas, foram extraordinárias, produzindo um impacto muito grande sobre a sua própria consciência e um efeito tão grande, tão perceptível, que atraiu outras pessoas ou propiciou a outras pessoas também experiências espirituais. Então, um elemento absolutamente invariável da religiosidade humana e da espiritualidade humana é que, além daquelas experiências básicas que todo praticante ou fiel possui e experimenta, há certas experiências extraordinárias que correspondem aos profetas santos ou os fundadores da religião, né, os iniciados, os xamãs, seja lá o que for. Né? E esse fenômeno extraordinário da consciência, ele não é tão extraordinário que ele não aconteça em todas as culturas, pelo contrário, né? Ele não acontece com todas as pessoas, mas ele acontece com suficiente frequência para que em todas as culturas nós tenhamos um mestre espiritual, um líder religioso, um fundador de religião, um novo profeta, um anunciador, um iluminado, seja lá como for, que cada matriz religiosa vai descrever e apresentar esse fenômeno. Então, esses dois níveis, eles precisam ser reconhecidos. Todas as culturas também reconhecem a relação íntima entre vivências espirituais, experiências espirituais e cura, particularmente a cura para transtornos mentais, problemas mentais. Porque a experiência espiritual, ela reconhecidamente, ela é produtora de bem-estar. Né? Isso não é uma expressão de opinião ou ideológica, filosófica, mas é vastamente comprovado desde as pesquisas de Alistair Hardy até recentemente, né, trabalho epidemiológico, por exemplo, do Tyler Van der Wiel, na Universidade de Harvard. Então, quer dizer, só para citar Oxford e Harvard, né, as duas maiores, mais conceituadas universidades do mundo, dois pesquisadores de impacto que publicam nas melhores revistas do mundo científicas, em ciências naturais, né, para que fique muito claro que não é assim, interpretação, hermenêutica das ciências humanas, ideologia, perspectiva, filosofia, mas realmente nós temos como constatar empiricamente uma correlação muito forte entre experiências espirituais ou vivência espiritual religiosa, no sentido muito geral, e sensação de bem-estar, sensação de propósito na vida, de que a vida ela não é vã, né, de que a nossa vida, a minha vida particularmente, o fiel sente, né, o sujeito que tem experiência espiritual e espiritualidade, ele sente que a sua vida não é vã, de que ela é querida, ou está em harmonia, ou está no fluxo da vontade universal, né, do que seria assim, a ordem cósmica, a ordem moral, espiritual total. Essa sensação é fortemente promotora de saúde psicológica, de saúde mental, né? O sujeito consegue combater melhor os altos e baixos da vida, sensação de desvalor, por exemplo, sensação de falta de sentido, sensação de vanidade da vida, né, de que a vida é inútil, de que ela não está caminhando para nada, sensação do terror da morte, né, da morte como destruidora de sentido, como um evento que elimina
a beleza e o valor da vida, que são sensações exatamente ligadas à ausência de espiritualidade. Não por acaso, grandes filósofos materialistas e antirreligiosos vão chegar a conclusões nihilistas, com base na ideia de que, de fato, a vida é desprovida de valor, é desprovida de propósito intrínseco. O propósito é inventado por cada um. Então, esses grandes intelectuais, como Nietzsche, por exemplo, um exemplo notório, eles vão justamente concluir corretamente que o nihilismo é a interpretação correta da vida diante da falta de sentido total que ela mesma apresenta. Que é possível, claro, criar ou inventar algum tipo de sentido e manter a vida num certo grau de razoabilidade, certo grau de diminuição de sofrimento, de aumento do bem-estar, mas esse tipo de postura é mais paliativo do que constitutivo da natureza humana. Então, o ser humano ele não está no seu devido lugar no cosmos, né? Ele está basicamente destinado a desaparecer. E as experiências espirituais, portanto, né, de acordo tanto com autores nihilistas e materialistas, quanto de acordo com as ciências médicas, principalmente mais recentes, elas vão ajudar fortemente o sujeito a elaborar e sustentar uma concepção filosófica da vida que seja doadora de sentido, promotora de sentido, de propósito, de bem-estar, de consolação, de esperança, porque no horizonte propiciado por essa experiência de conexão com o todo, de harmonia, de estar acompanhado, o sujeito ele consegue acreditar, né, consegue interpretar a vida como sendo plena, como sendo acolhedora, como sendo cheia de esperança, como caminhando em alguma direção, como tendo sentido e razão intrínseca, como se a vida fosse inteligentemente organizada, como se a vida fosse clara para o ser racional e não obscura e fatídica e trágica. Então, essa contraposição existencial entre uma vida cheia de sentido, uma vida clara para a razão, e uma vida carente de sentido, obscura, trágica, e uma vida que não pode ser racional, que não pode fazer sentido racional, né, que realmente caminha para a irracionalidade, essa contraposição fundamental, ela, durante o grande século irreligioso, né, o antirreligioso, que foi o século XX, ela produziu um split, né, um racha, um quebra, um cisma entre as perspectivas pessimistas e otimistas, ou nihilistas e as perspectivas espiritualistas. Então, eu diria que essa é a consequência maior, mais profunda da experiência espiritual. Ela tem essa capacidade sui generis da promoção de sentido. É uma coisa muito interessante, de novo, consistente ao longo das culturas, né, parece não depender de nenhuma maneira de uma cultura específica, de uma tradição específica, mas que aparece em todas as culturas de maneira um pouco invariável ou totalmente invariável, é a ideia de que experiências espirituais, elas não são invenções ou produtos da mente humana. Essa é exatamente a leitura antirreligiosa ou a leitura materialista da experiência espiritual, né? Essa pressuposição, ela contraria a sensação de qualquer pessoa que já teve uma experiência espiritual, que é a sensação de certa maneira, receber ou compartilhar algo com o que está além, a realidade além da sua própria consciência. Então, xamãs, profetas, grandes meditadores, eles têm a sensação de ter encontrado alguma coisa na experiência espiritual, de terem recebido alguma coisa, de terem sido chamados do mais além, né? E nunca a sensação de que a sua consciência produziu a experiência espiritual. Então, a pressuposição de que a experiência espiritual ela é um produto da mente e que apenas ilusoriamente ela atribui esse sentido
algo externo a ela mesma, essa pressuposição ela é um dogma, basicamente, né, do materialismo filosófico, através do qual diferentes abordagens tentam desqualificar a experiência espiritual sem analisá-la, né, sem sequer analisar como ela se constitui na sua própria fenomenalidade, na sua própria fenomenologia interna de funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente quiser uma visão científica das experiências espirituais, da espiritualidade em geral, que a gente passe, a partir de agora, a fazer uma análise desapaixonada, imparcial, crítica das experiências espirituais. Por fim, se eu puder falar muito brevemente sobre 2 livros que eu publiquei esse ano relacionados com esse assunto, né, A História da Liberdade Religiosa vai falar justamente dos mecanismos de supressão institucional do direito das pessoas comunicarem as suas experiências espirituais, suas vivências religiosas espirituais, da maneira como elas mesmas interpretam. Então, na história da liberdade religiosa, é uma história mais filosófica do que sobre as experiências espirituais, a gente vai considerar como que o conceito de liberdade foi filosoficamente se refinando, se expandindo, para englobar diferentes interpretações, por exemplo, das escrituras, da Bíblia, não é? Diferentes experiências espirituais ou formas de interpretação dessas experiências espirituais. Por fim, eu e 2 amigos psiquiatras lançamos esse ano também um livro chamado Ciência da Vida Após a Morte, né? The Science of Life After Death. Ainda está em inglês, a gente está tentando trazer para o português, mas esse livro trata apenas de experiências espirituais, de como essas experiências são sugestivas de uma realidade espiritual para além da vida do corpo apenas. Bom, novamente, eu espero que essa breve comunicação tenha sido instigante e que nós possamos despertar o interesse das pessoas em pesquisar, ou às vezes até em quem já pesquisa, comunicar com a gente, né, se relacionar com a gente, para que a gente possa compor um quadro mais amplo de ataque, de escrutínio, de investigação sistemática e científica desse aspecto da vida humana, que é um aspecto tão central para as pessoas e muito negligenciado do ponto de vista científico, né? Fala-se muito no sentido meramente antropológico, cultural, ou no sentido popular, no próprio discurso religioso, teológico, mas investigação científica mesmo, ainda, embora ela aconteça no alto nível dos periódicos científicos, das coletas, né, pelas universidades, tudo, a população ainda não discute essas experiências. Então, nós precisamos, de certa maneira, veicular melhor os estudos científicos que nós temos nesse âmbito.